Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira, tudo sobre o mercado da bola do Coringão. E o José Martins se pronunciou nas redes sociais sobre ainda não ter voltado. E tem também o interesse do Corinthians no Júnior Santos, ponta do Atlético Mineiro, ex-Botafogo também. E tem lateral esquerdo retornando ao Corinthians. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação, todas mais relações. Bora pro vídeo. Falando em clássico, amanhã tem mais um pra Lili encarar, não é? Rainha dos clássicos. É um atrás do outro, e a Lili vai encarando e vencendo todos, hein, Lili? Aproveitamento 100%, né? O importante é não perder, né? No majestoso, Corinthians buscou o empate e agora vai até a Vila Belmiro para tentar vencer o Santos fora de casa. Sabe que será uma dura batalha, então hoje é o último dia de preparação do Timão para esse jogo. O treino acontece pela manhã, depois disso os jogadores se preparam, viajam hoje mesmo para Santos e já ficam para a partida que acontece às 7h30 da noite. Já tem desfalques para esse jogo, então a gente vai atualizar primeiro o Memphis. Até então, o Memphis estava fazendo um trabalho interno no departamento médico por conta de um edema ósseo no joelho esquerdo, mas ontem ele foi a campo pela primeira vez treinar com o elenco. Só que na coletiva lá do Majestoso, o Dorival já deixou claro que não vai contar com ele diante do Santos. Então, ele deve ser desfalque, mesmo tendo voltado a treinar com todo o elenco ontem mesmo, e deve treinar hoje também. O Garro, por conta da cirurgia, né, no punho esquerdo, ele também não pode fazer ainda um jogo oficial, é preparado aí, quem sabe, para a Supercopa, para a final contra o Flamengo. E tem a situação do Kaká, o Kaká que teve uma lesão no oblíquo, então ele também vai ficar afastado há algum tempo, a gente ainda não sabe quando ele retorna de fato. E para fechar, o Martins, inclusive o Martins divulgou hoje uma nota oficial na página dele, falando sobre toda a repercussão que está rolando por conta dele ainda não ter retornado. Ele falou sobre os problemas que a Venezuela vem passando, por isso alguns trâmites burocráticos foram atrasados, e que ele precisa dessa questão do passaporte, né, de trabalho, do visto de trabalho, para que ele consiga viajar com o Corinthians para todas as competições aqui no Brasil. Então, por isso, não tem como ele retornar antes. Ele ainda terminou dizendo que toda a comissão técnica e a diretoria estão atualizadas e sabendo de tudo. Foi uma resposta ao que o Dorival falou na última coletiva, de que o Martins não estava respondendo ele. Até o Dorival falou, ele deve estar conversando com a diretoria, mas a minha mensagem ele não respondeu. Ele acabou divulgando essa nota, então a gente ainda não sabe exatamente quando ele vai retornar, mas na nota diz que está animado aí para defender o Corinthians e com saudade da torcida, saudade da fiel. Bom, é isso. E o Corinthians vai se preparando. Eu volto ao longo do Sport Center para falar mais sobre esse esquenta, sobre o clássico de amanhã lá na Vila Belmiro, porque eu, Bruno, eu estarei lá. Você sempre, Lili. Quando eu falei que a Lili vence todos, é por conta da reportagem, do trabalho. Óbvio. O Corinthians nem sempre vence, o São Paulo, Palmeiras, mas a nossa equipe sempre. 3 pontos jornalísticos. Exatamente. E essa informação aqui, fiel, antes de ir pro próximo corte, informação do Jorge Nicola com reforço do Marco Belo. Eu vou ler aqui pra vocês. Como eu trouxe antes o colega Jorge Nicola, o Corinthians monitora a situação do atacante Júnior Santos do Atlético Mineiro, com o Atlético Mineiro pagando parte dos salários. Olha aí, você gostaria do Júnior Santos no Corinthians? Lembro que ele jogou muita bola no Botafogo em 2024, hein? Ano passado não tanto, mas eu gostaria demais, cara. Um cara driblador, forte, velocista. E tem uma surpresa aqui na próxima notícia que eu vou soltar pra vocês. Se liga só nessa. Olha aí, você estava pedindo um lateral esquerdo. O Carpati rescindiu o contrato de empréstimo de Diego Palacios com o Corinthians. Com isso, o lateral deve retornar ao Brasil e deve se representar ao Corinthians em breve. Olha aí o lateral esquerdo que a gente estava precisando. Comenta aí o que você acha dessa. Deixa o seu like e bora pro próximo corte. Então, o Alisson está só pela assinatura, Hernan? Quem perguntou aqui é o Paulo Sérgio Júnior. Quer explicar agora? Vamos, né? Quer explicar agora a história do Alisson? O chat pergunta, a gente responde. Não, então, a questão do Alisson, assim, está muito avançada. A negociação está a um passo de ser finalizada, e isso deve ocorrer hoje. Ontem, como a gente trouxe no Fala Fonte, adiantou que o São Paulo iria dar o start nessa negociação e já, assim, para finalizar o negócio, ontem o São Paulo enviou todas as condições para o Corinthians do empréstimo. É um empréstimo, como a gente falou, pago. Ontem eu falei em R$1 milhão. Esse R$1 milhão é o que o São Paulo quer à vista, mas o empréstimo todo R$1,5 milhão. Então o São Paulo quer R$1 milhão à vista, mais R$500 mil pagos diluídos ao longo desse um ano de contrato, ou até o final de dezembro de 26.
O São Paulo ainda impôs uma cláusula que se ele atingir mais de 25 jogos, pelo menos um tempo, 45 minutos, São Paulo teria mais 250 mil euros de bonificação nesse empréstimo, os salários totalmente pagos pelo Corinthians e o Corinthians com uma opção de compra ao final do empréstimo. Então, o São Paulo colocou esse pacote de condições. O Corinthians, até trazer um pouco assim do que o Corinthians nos bastidores, como é que recebeu isso. Sabe que é um desejo muito grande do treinador, já há um acerto do Corinthians com o Alisson, já há uma conversa muito bem alinhada do Corinthians com o staff do Alisson. A questão é esse aceite da proposta. O Corinthians fala muito em não tem dinheiro para pagar à vista esse 1 milhão. R$1 milhão? R$1 milhão. Do empréstimo? Do empréstimo. Mas o Marcelo Paz é quem está fazendo toda essa negociação junto com o Rui Costa. São dos dois executivos. É o executivo do Corinthians, o Marcelo Paz, com o executivo do São Paulo, o Rui Costa. Eles que estão negociando. O São Paulo quer receber à vista. Mas, obviamente, não vai ser esse um entrave para o negócio cair. Mesmo porque já está muito claro que o Alisson quer ir, já está muito claro que é o desejo do Dorival, e o Dorival está cobrando a diretoria do Corinthians para ter esse jogador. O São Paulo já tem todas as questões ali de que colocou o jogador no mercado, publicamente, através da entrevista do Crespo, né? Porque ele foi jogado para o mercado. Sim, foi. Do jeito que ele falou, do jeito que ele falou, foi colocado ao mercado. Então, é uma situação que é um ajuste fino, é um detalhe ou outro para ser fechado. A expectativa que me deram, isso ontem à noite e hoje de manhã, é que o negócio vai se concretizar hoje. No máximo, até quinta-feira. É que o São Paulo joga hoje. Hoje com a Portuguesa. Com a Portuguesa, acho que é 7 da noite. Só amanhã, então, provavelmente. Né? Corinthians e Santos é amanhã, né? E tem o Corinthians e Santos amanhã. E aí, de repente, se os caras falarem, putz, tem jogo e tal, não sei o quê, aí de repente resolve na sexta. Então, assim, vamos. Até o final da semana. Para eu ter uma margem aqui, para não ficar refém de data, até sexta-feira o negócio tende a resolver. Então, mas ó, eu tô vendo no chat aqui, ó, o Brutus Jiu-Jitsu. Cuidado, viu, Felipe? Cuidado. Eu já fiz aula de jiu-jitsu. Faixa preta, será o Brutus? Manda aí aulas. O Brutus, na cara dele. 3 aulas, foi muito bem. Cara de mal? É cara de mal. Cara de mal. Não mais que a minha. Quantas aulas você fez, Felipe? 3 aulas de jiu-jitsu. 3? E uma de Muay Thai. Eu tive aula, filho, eu sei brigar. Só. Sei brigar. Com 4 aulas. Eu tenho 5 minutos de briga na minha vida, que eu ainda tô guardando pra futura briga, entendeu? Você foi no Gym Pass? Você tava com o Gym Pass aí, foi lá? Não tava tem fazendo Gym nada? Pass. Não tem que pagar do bolso mesmo. Inclusive, fechei uma parceria com uma academia, hein? Aí, que isso, hein? Tô ficando famoso. Tá certo. Vambora. Bom, o que eu ia perguntar? É que o chat não tá muito empolgado com o Alisson no Corinthians. Ó, o Márcio mandou sair fora desse Alisson. Mas aí ele vai chegar pra disputar a posição com o Matheus Pereira, né? Já que o Maicon saiu, seria um camisa 8. O que você tá rindo, pô? O cara mandou. O Brutus é do Jiu-Jitsu, chama o Popeye. O Bruno Andrade tem um complemento interessante dessa história do Alisson. Do Alisson? Ai, meu Deus. E tem o Martínez. E o Martínez, já chegou ou não, hein? Essa é outra questão também, Bruno. Eu começo pelo Martínez ou começo pelo Alisson? Alisson. Alisson. Vai dar o corte, Bruno. Não, do Alisson, vamos lá. Pode parecer loucura, mas enfim, em tempos de redes sociais, vou dizer tranquilamente que parte do atraso nessa negociação do Alisson com o Corinthians é porque a direção do Corinthians, a nova diretoria, leva muito em consideração, não que não aconteça em outros clubes, acontece também, mas parte dessa demora do Corinthians para fechar o Alisson, e como disse o Hernan, é um negócio para ser fechado ainda hoje, tem a ver com o fato de Marcelo Paes e companhia levarem muito em consideração a repercussão, muitas vezes negativa, enfim, cada um olha de uma forma. Eu, por exemplo, acho que o Alisson é um bom reforço, mas compreendo parte da torcida que nas redes sociais critica, não gosta, não quer o jogador no Corinthians, mas o Marcelo Paes considera muito, e considerou muito a opinião de parte da torcida, então foi ali se remoendo, repensando, analisando, mas passou por cima dessa crítica. Eu não vou dizer que a maioria critica, mas são muitas críticas em relação ao Alisson. Esse é o complemento, que o Alisson só não chegou antes, para além das questões financeiras,
porque o Corinthians dava muita moral e dá muita moral para repercussão, seja ela positiva ou negativa, nas redes sociais. E sobre o Martínez, a gente falou ontem que o Corinthians se mostrava cada vez mais incomodado com o atraso dele, enfim, continua na Venezuela. Sabemos os motivos, entre outros por conta do Maduro, do Trump e etc. A última informação que eu tive é que o Corinthians deu uma data final, uma data limite, sexta-feira. Se o Martínez não se reapresentar no CT Joaquim Grava na sexta-feira, se acontecer no sábado, por exemplo, ele vai ser multado. A cada dia de atraso, se acontecer, vai ser multado o Martínez. Então o Corinthians deu como deadline, como data final, sexta-feira. Se não se reapresentar na sexta, ele começa a somar multas diárias de acordo com o seu atraso. Até sexta. Poxa, tem tempo então, hein? Pô, mas é quarta-feira, o cara não se apresentou desde segunda, velho. Então, ainda vai dar mais 2 dias pro cara chegar? É multa nele. A ideia do Corinthians é dar a multa máxima, né? Nossa, o que seria a multa máxima? 40% do salário. Nossa. Caramba, 40% do salário. É bastante, cara. O da Cruz, bom, tem muita gente perguntando aqui do Beleza, intermináveis. do Caio César. Ele chega, ele Mas vai o da Cruz foi mais... ele Mas mandou aí, aqui, qual ó. que era a pergunta do jiu-jiteiro lá sobre o Alisson? Não, ele falou que não... Não quer o Alisson? Que não quer, deixa eu ver aqui qual foi. Tá chegando bastante mensagem aqui pra gente, eu já perdi, mas ele não era uma pergunta, ele tava só... uma opinião. Não E tem uma coisa sobre o Corinthians também. Alisson nunca, foi isso que ele mandou. Não, Alisson nunca. Também não é assim. E só pra atualizar, o Corinthians ainda não respondeu não deu o aceite da contraproposta do São Paulo. Assim, atualização em tempo real aqui, meu irmão. É isso. Do Corinthians, um jogador que quase pintou, que o Corinthians ficou de olho, foi o Talisca, né? Perguntaram aqui do Talisca. Por que ninguém fala mais do Talisca? Pronto, vamos falar sobre o Talisca, então. Depois tem que falar do Caio César e do Oscar. O Caio César ele deve chegar hoje ao Brasil. Porque o cara mandou aqui, ó. E o Caio César, seu bando de Zé Ruela? Então, nós, Zé Ruelas aqui, deve chegar hoje ao Brasil o Caio César, novo reforço do Corinthians, para assinar contrato. Corinthians e Grêmio, nos últimos dias, fizeram sondagens, consultas pelo Talisca. Anderson Talisca está no Fenerbahçe, os clubes demonstraram interesse na contratação, mas eles esbarraram na alta pedida do Fenerbahçe e também na pedida do Talisca, porque ele é um jogador que recebe muito, ele tinha um salário muito elevado no futebol árabe, no Al-Nassr, e agora a tendência é que ele deixe o Fenerbahçe no meio do ano. O Fenerbahçe próprio quer renovar o contrato do Talisca, ele tá voando por lá. Nos últimos 6 jogos, ele tem 9 gols e o Fenerbahçe quer renovar o contrato do Talisca. Só que o Talisca não está convencido até o momento que ele vai ficar no futebol turco. Corinthians e Grêmio fizeram sondagens, demonstraram interesse, mas esbarraram nessa alta pedida salarial do Talisca, que ele tem altos vencimentos. Então, cabe aqui salientar, os clubes foram atrás, mas assim, é um jogador caro, mas mostra como eles estão incisivos no mercado, sempre pensando alto ali, o Bruno Vicari. Mas nas outras janelas falavam mais do Talisca, não falavam, Hernan? Acho que tá sempre sendo falado. Tá sempre sendo falado. A Talisca vai ser a reposição do Vasco pelo Ryan. Tá sugerindo aqui o Felipe Acho Romero. que não tem como comparar, hein? Calma aí. Mas por quê? Como? Não, o Ryan tem... Estamos falando de quê? De qualidade? Qualidade. Não sei, cara. Eu acho que o Ryan é um patamar acima ainda. Vai ser mais? Você acha que vai ser mais que o Talisca? Eu acho que vai ser mais. Vai ser? Mas o Talisca, ele é pronto, né? É um cara que chegaria pronto pro Vasco. Eu acho que não dá pra comparar. Vamos lá, Matheus Pereira apresentado, reforço do Corinthians 26. A gente tá vendo ali o Marcelo Paz, né, junto com o presidente Osmar Stabile, e o Marcelo, que foi quem o contratou no Fortaleza, ele estava há muito tempo na Europa e era um daqueles jogadores que meio que sumiu, né, no submundo do futebol europeu, não estava em destaque. Quando o Fortaleza o contrata, fala, nossa, o Matheus Pereira, aquele que foi revelado pelo Corinthians. E mesmo com o rebaixamento do Fortaleza, ele teve bons momentos, especialmente teve um jogo na Neoquímica Arena, que ele dá um passe, acho que pro Breno Lopes fazer o gol do Fortaleza. Foi talvez dos melhores jogos do Matheus pelo Leão do Pici, acabou chamando a atenção, inclusive, dessa possibilidade dele poder voltar ao Corinthians. Eu até falei sobre isso no fim da semana passada,
passado, eu estava aqui com a Marcela, quando o Corinthians anunciou oficialmente o Matheus, eu acompanhei bastante o fim da formação dele na base, na época cobriu o Corinthians, e na época o Matheus era um 10, né? Era um meia, e ele era um meia tipo Paulo Henrique Ganso, assim, de perfil, de qualidade, de estilo de jogo, muito técnico, uma visão muito rara de passe, muita qualidade na perna esquerda. Ele era esse jogador e ele não vingou como este jogador. Ele volta ao Corinthians 10 anos depois como um volante, um segundo volante de passe muito qualificado, e ele não chega com status de titular, mas ele pode brigar pela condição, porque o meio-campo do Corinthians vive um momento de indefinição, né? A gente fala de 4 jogadores que o Dorival usava constantemente na última temporada. De uma forma inquestionável, né? Sim, assim. e são 4 jogadores por diferentes motivos que a gente olha diferente. Um, a gente olha de maneira definitiva, porque já foi embora, que era o Maicon. O outro, que é o Bidon, a gente não sabe quando ele vai embora, mas inevitavelmente ele vai. Os outros 2, um é o Martinez, que é um jogador que, embora tenha momentos de muita força e de bons jogos, é um atleta que falta comprometimento, né? O José Martinez é um jogador que não apresenta comprometimento sistematicamente, não é esse problema dele para voltar para o Brasil não é o primeiro pepino que o Corinthians tem que lidar com ele. Então, assim, sinceramente, a gente percebe nas próprias declarações do Dorival que ele tá por aqui com o Martins, mas ele é um bom jogador, ele ajuda a equipe em vários momentos, então tem que lidar com a qualidade dele versus a falta de comprometimento, que é flagrante. E o quarto jogador dessa conversa, que é um tremendo jogador de bola, que é o André Carrijo, é um jogador que tecnicamente e fisicamente oscilou muito no segundo semestre da última temporada, né? O Carrijo, da família Dias, era um jogador regular no sentido de regularidade, num nível muito alto. O Carrijo da gestão Dorival, porque o Carrijo é muito próximo da família, ele é muito próximo do Ramon, do Emiliano, quase um filho do Ramon. O Carrijo do Dorival Júnior teve uma lesão grave de tornozelo, mas ele é um jogador que oscila muito, momentos que ele desliga totalmente. E ele começou a temporada numa rotação muito mais lenta. O clássico dele contra o São Paulo foi de uma lentidão, uma falta de intensidade muito grande. O Carrijo vai voltar ao nível ou ele vai ficar nessa de um dia bem, outro dia só no trote? Não dá pra saber. Então, dentro dessa indefinição do meio campo, as peças que chegam, elas podem ganhar espaço. Matheus Pereira pode ganhar espaço, eventualmente o Alisson pode ganhar um status mais elevado do que a própria produção dele no São Paulo sugere, porque é um setor vital de qualquer time e que no Corinthians, por diferentes motivos, as peças estão em momentos que geram algum tipo de insegurança pro Dorival. Vamos pro tema Alisson, São Paulo e Corinthians, a gente tem novidade. O Alisson fez parte disso com um nível de protagonismo alto pela sua regularidade. Então, esse movimento que ele quer fazer, marca, arranha, mas não pode destruir. A questão que fica para mim é esse modelo de negócio, ele é tão, acho que controverso e pouco definitivo. O Alisson pode voltar ao São Paulo no ano que vem. É um empréstimo. Com que clima? Né? Dentro dessa... O cara quer sair para ir pro maior rival. Ano que vem ele volta e tudo bem. Não é fácil. Então, por isso que eu acho que o melhor era resolver de forma definitiva, que fosse um empréstimo com obrigação de compra se ele batesse determinado número de jogos. O Corinthians talvez não fosse querer, mas aí você compõe. Então é uma relação que fica marcada sim. Só não acho justo pintá-lo como um traidor da pátria, porque ele não é. Vamos seguir com o noticiário do Corinthians, porque você acompanha no espn.com.br. Não deve ser dessa vez que Kaká deixará o Corinthians. A negociação com o Atlético Paranaense estava encaminhada, mas acabou esfriando nos últimos dias e agora já está quase descartada. A apuração é que a repercussão entre os torcedores do Furacão não foi a ideal, ainda mais após o jogo com o Red Bull Bragantino. Assistiram o jogo. Assistiram o jogo. Não tem DVD que sustente não tem. Depois da atuação do Kaká contra o Red Bull Bragantino. Kaká foi muito mal no jogo contra o Red Bull Bragantino. Foi 3-0 para a equipe de Bragança e, não por coincidência, depois daquele jogo, a negociação esfriou. Então, esse foi o Notícias do Corinthians. Às vezes eu tenho que complementar aqui para vocês, porque eles não dão algumas notícias, né? Então a gente complementa. Não sei se vocês gostam desse tipo de corte ali, com uns 2 minutinhos, 3 minutos eu cortar e dar uma notícia que não tá no vídeo. Às vezes eu falo no final, só que como tá na capa, né, a gente quer colocar mais cedo possível pra galera não achar que a gente tá mentindo, né? Às vezes não sai no sorte que a gente fala. Mas é isso aí, cara. Palácios de volta. Eu não sei nem o que falar pra ser bem sincero, hein?
Na época, eu sempre falava, testa o Palácio de ponta, porque defensivamente ele é bem fraco, mas ofensivamente ele tem qualidade, mano. Ele jogou só um jogo pelo Corinthians. Um jogo. Cara, é inacreditável isso daí, cara. Inacreditável. Então E eu testaria. Porque pior que o Hugo ele não é, cara. Pior que o Hugo ele não é. Então, voltando. Vamos ver se o Dorival dá uma chance pro cara no Paulista, quando o Bidu não puder jogar. Porque entrar com o Hugo ali na lateral é pedir pra perder. Até o adversário já sabe que ali é um lateral horroroso e vai forçar sempre as jogadas pelo lado dele. Então é isso. E com relação ao Júnior Santos, mesmo ele tendo ido mal no Atlético Mineiro ano passado, é um jogador que, para mim, é muito bom, cara. Forte, bate bem na bola, dribla bem. É só ele querer jogar. Eu não sei porque ele não deu certo no Atlético Mineiro, não acompanho lá, mas não sei porque ele não deu certo. Foi uma transferência cara, né? 45 milhões de reais. Então, mas se for um empréstimo aí, eu tô aceitando numa boa. Apesar que ele joga também na ponta direita, né? Aí já teria ali Dieguinho e Caio César. Não sei se ele faz a ponta esquerda, mas quem sabe, né? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo. Valeu, é nóis.